estou recebendo o pastor Fabiano. Pastor, muito obrigado por estar conosco. Obrigado por receber a TV Viva Promessa, por nos convidar. Uma bênção, uma honra recebê-lo, uma bênção e uma honra estar aqui como TV Viva Promessa para levar um pouquinho da conferência que tem assuntos que são importantes. A gente tem falado isso desde ontem, pastor. Que todo cristão, pelo menos, deveria se importar com o tema do discipulado. No mínimo, né? Sim, no mínimo deveria se importar. Então, uma conferência como essa, além de ser bem-vinda, é extremamente importante para a nossa vida quanto cristãos, né? Pastor, uma honra recebê-lo, muito obrigado. Para aqueles promessistas que não conhecem o senhor, por gentileza, se apresente um pouco para eles, pastor. Olá, graça e paz. Primeiramente, Gustavo, a nossa gratidão, né, pela TV Viva Promessa, estar cobrindo a conferência aqui para nós. É uma forma da gente tentar contribuir com a igreja brasileira, né? Os promessistas que estão acompanhando e de pararem para refletir um pouquinho sobre esse tema do discipulado. Bom, eu sou o pastor Fabiano Santana, sou pastor aqui da IAP Santo Amaro e aqui nós temos servido aqui nessa comunidade, nesse processo de revitalização, de filosofia de ministério, para que a igreja continue fielmente cumprindo a missão com base na agenda de Deus. Eu sou casado com a Daniele Santana, tenho a Heloísa de 13 anos, né, minha filha, e tenho o Davi de 7 anos. E sou autor de 3 livros, né? O primeiro, Após a Vitória Vem a Luta, o segundo é Influencie, e o terceiro, que é o mais recente, Metamorfose, né? Em suma, né, eu não sou muito bom de falar de mim mesmo, né? Mas em suma, esse é o Fabiano. Muito bom, pastor, obrigado por estar aqui. Nós já daqui a pouco falamos do seu livro, né? Mas falando um pouquinho, o senhor acabou, né? Agora há pouco abriu esse segundo dia de conferência com a palestra falando sobre a igreja ministerial. Tem um pastor, inclusive, que comentou ali na live e falou: olha, eu estou aqui e a palestra com o pastor Fabiano foi maravilhosa. Para os nossos irmãos, já que ela não foi transmitida, né? Mas nós gostaríamos de trazer aqui para o promessista que está lá, o nosso irmão espectador. Pastor, durante a sua palestra, a igreja ministerial, o senhor falou a seguinte frase: é preciso envolver as pessoas da igreja local, não podemos centralizar na figura de um líder. Todos são capacitados e desafiados para o cumprimento da missão. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso, pastor? Sim, claro. O que eu abordei hoje foi essa transição da igreja do formato estrutural, departamentalizada, para uma igreja baseada nos dons, ministérios. Nesse modelo departamental, normalmente tudo se centraliza na figura de um líder, que normalmente é o pastor. Antigamente era o pastor e o diretor da igreja, né? Então, quando não tinha o pastor, era o diretor. E o pastor acabava fazendo algumas coisas que Deus nunca pediu para ele fazer, né? Se envolvendo em algumas coisas na igreja que Deus havia distribuído os dons para outras pessoas realizarem, mas o pastor, tudo era centralizado nele. Tem que trocar a lâmpada, ele troca, tem que limpar a igreja, ele limpa, tem que fazer algumas outras programações. Às vezes o pastor abre o culto, ele canta o louvor, ele prega e ele encerra, né? Então, assim, tudo centralizado na pessoa do pastor. A transição para uma igreja ministerial, ela também é uma ruptura com o passado, né? Quando a gente fala passado, a gente não está aqui criticando, nem reclamando do que houve até agora. Na realidade, nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que contribuíram com a história da igreja até aqui. Só que o momento agora é outro, né? Nós estamos nesse processo de transição e a bola está com a gente precisa dar continuidade na história da igreja, e o que Deus tem direcionado é isso, para que a igreja trabalhe com base nos seus dons. Então, o pastor, ele sabe qual é a sua missão, só que ele também precisa contribuir para que os líderes da sua comunidade, os membros da sua comunidade entendam quais são os movimentos que Deus está fazendo no mundo, quais são os movimentos que Deus está fazendo na igreja, na sua vida e naquilo que Ele está fazendo na igreja local. O que Deus quer de mim? Sou um membro da igreja, quais são os dons que Deus me deu? Então eu vou servir com base naquele dom. E aí, as pessoas estarão servindo nos lugares que Deus pediu para elas estarem. Então, eu acredito que nesse processo, a gente tem que estar na total dependência de Deus, porque a igreja não é do meu jeito, a igreja não é do seu jeito.
a igreja é do jeito de Deus. E Deus, ele sinaliza assim, ó, a gente precisa olhar o que está acontecendo no mundo e dar as respostas para o mundo, as respostas bíblicas que as pessoas estão fazendo hoje. Então, e tudo isso envolve pessoas, envolve os ministérios, envolve a igreja local. Uma pessoa recebe Jesus como Salvador, ela precisa ser discipulada, e ela se tornando uma discípula de Cristo, naturalmente ela vai estar sendo participativa. Então, no modelo departamental era difícil envolver um novo, né? E, então, assim, você descentraliza o pastor, envolve toda a igreja, porque a missão de evangelizar não é só minha, não é só do pastor, é de toda a comunidade. Enquanto estivermos vivos, até aqueles irmãos que são mais experientes ali, eles também estão embutidos na missão, né, de falar de Jesus Cristo. Então, todos são envolvidos com base nos seus dons e ministérios. Perfeito, pastor. Uma outra pergunta que eu queria aproveitar o senhor. Ontem nós não tivemos essa oportunidade, né? Mas ontem o senhor também participou de um painel que falou sobre filosofia de ministério, né? Sim. E nós temos muitos irmãos que estão conosco que são líderes, se não de uma comunidade local, mas líder de um ministério. Deus chamou ele para uma liderança. Pastor, se o senhor pudesse introduzir para a gente, né, o que é uma filosofia ministerial, né? Sim. E qual a importância dela para o nosso promessista que está ali conosco e que pode, através de uma orientação como essa, servir melhor a Igreja do Senhor Jesus? A filosofia de ministério, ela é construída com 3 pilares. O primeiro pilar é o seu contexto bíblico, né? Para que a igreja existe, né? Quando que a igreja foi inserida na história e qual é a missão da igreja? Então, é importante entender isso. A igreja local entender isso, porque se ela não entender isso, às vezes ela pode pensar que é a igreja, mas Jesus está do lado de fora batendo para entrar nela, né? Às vezes ela está até cantando sobre Jesus, falando sobre Jesus, mas Jesus está do lado de fora dela. Então é importante entender isso. Qual é a missão da igreja para que ela existe? Segundo, a igreja local ela precisa conhecer o seu contexto externo, né? Então, aonde a igreja está inserida? Numa urbana, rural, periferia, grande centro? Tudo isso é importante para que a igreja local analise e tome faça as tomadas de decisões com base no seu contexto, né? E analisar o seu contexto interno. O contexto interno é descobrir assim, quais são os dons que o Senhor distribuiu para aquela comunidade? Quais são os pontos fracos dessa igreja, né? Quando eu digo ponto fraco, é nesse sentido, né? Talvez a igreja tá falhando na recepção, ou é um ponto fraco nosso, então a gente tem que melhorar. Agora, qual é o ponto forte, né? E o ponto forte também não é egocentrismo, né? É uma reflexão de que nós somos bons nisso e vamos manter esse nível, ou podemos melhorar nisso. Quando junta esses 3 pilares, você acaba criando uma filosofia de ministério. Ou seja, você é a igreja, não cópia das outras igrejas. Sim. Você é a igreja com base nas escrituras e analisando o seu contexto interno e externo. E aí você consegue desenvolver esse trabalho. Mas aí é importante também que, nesse caso, qual é o envolvimento, né? O envolvimento dos ministérios. Os ministérios, eles acabam trabalhando e andando dentro dessa filosofia de ministério, porque antigamente, talvez vocês que estão com a gente vão se identificar um pouco com isso, as pessoas, os líderes ministeriais, né, ou os líderes departamentais chegavam no pastor e falavam: pastor, está aqui a agenda de trabalho, era SOFAP, o MAP, DJAP, deixava a agenda, e às vezes era uma loucura, como pastor, pegar esse monte de papel e falar assim: agora vamos renovar aqui, porque vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Para fazer uma reunião para organizar tudo isso. E nesse processo de filosofia de ministério, a filosofia ministerial, ela diz o que os ministérios vão fazer, como que os ministérios local vão agir na igreja, né? Então, esse é um ponto. E outra, quando uma pessoa ela decide receber Jesus como Salvador, ela fala assim: eu quero fazer parte dessa igreja, eu recebo que Jesus me salva, que morreu numa cruz por mim. Aí ela faz parte dessa igreja. Quais são os passos que ela vai dar para que ela se torne uma discípula de Cristo? A filosofia de ministério, ela vai dizer isso. Então, no nosso caso aqui especificamente em Santo Amaro,
uma pessoa que ela decide fazer parte aqui da comunidade, ela participa da classe de novos membros, né? Na classe de novos membros nós apresentamos como que nós somos como igreja, quais são aquilo que Deus tem nos direcionado como igreja. São 5 encontros, depois de 5 encontros tem mais outros 5, que é para ajudar a pessoa a se autodescobrir sobre os seus dons. E se ela não é batizada nas águas, aí sim ela vai para a classe doutrinal, né? E ali ela aprende as doutrinas, mas ela precisa passar por todo esse processo. E digo mais, não é só o novo na fé. Uma pessoa, um exemplo, pegar um exemplo, você congrega em Cosmópolis, né? Isso. Vamos lá, o Gustavo quer congregar em Santa Amaro. O Gustavo, ele precisa participar da classe de novos membros. Vamos lá, o Gustavo é um pastor, vamos dar um exemplo, né? É um presbítero da igreja, né? E ele vem para esse processo de transição para a comunidade de Santa Amaro. É necessário, até para você conhecer como Santa Amaro funciona, né? E a filosofia de ministério é isso, né? Esse plano eclesiológico, ele contribui nesse sentido, para que a igreja local, ela entenda bem a sua missão e o que Deus quer dela com base nos seus dons, né? E aí ela vai ser bênção para a comunidade ali, né? Esse olhar para a igreja local é muito importante nessa construção. Que bênção, pastor. Interessante a importância disso. Quando a gente pensa na prática, a pessoa que chegou na comunidade, ela, obviamente, ela vai pegar o bonde andando porque a comunidade está em movimento. Sim. Mas ela não corre o risco de cair do bonde, né? Ou ter que dar um jeito de entrar. A igreja preocupa-se com a introdução dessa pessoa, se ela vai continuar seguindo o ritmo, né? Se ela está um pouco mais lenta, obviamente, por ter pegado o processo em andamento, a igreja ajuda essa pessoa. Então, eu acho que a transição realmente para o corpo de Cristo faz isso, Gustavo. E às vezes, né? Alguns irmãos, eles acabam se machucando na vida cristã, até mesmo na igreja local, tendo algumas experiências frustrantes. E quando essa pessoa decide assim, eu não vou fazer parte dessa igreja, eu vou para uma outra, né? E aí quando ela chega nessa outra igreja e participa desses encontros, ela vai entender assim, essa igreja sabe para onde está indo, né? Aqui na nossa recepção, aqui nós temos a nossa declaração de missão. Então, nós achamos por bem, vamos colocar a declaração de missão bem na porta de entrada, para quando uma pessoa entrar aqui, ela saber para onde nós queremos chegar. Nós sabemos os passos que nós estamos dando aqui, né? E uma pessoa quando entra, ela lê a declaração de missão, ela naturalmente vai entender isso, né? Poxa, eles sabem para onde estão indo, né? Então a gente quer que as pessoas se localizem aqui. Então a gente não quer ninguém perdido, né? Então vamos ser participativo da missão de Deus? Sim. Então qual é o meu dom? E a gente está aqui como facilitador nesse sentido, para que as pessoas se tornem discípulas de Cristo e ganhem mais almas para estar servindo ao Senhor nosso Deus também. Nossa, pastor, que bênção. E eu acredito que Deus tem usado a ferramenta da conferência de discipulado para isso, né? Aproveitando e falando sobre a conferência, pastor, não é o primeiro ano, né, que ela acontece. Esse ano nós tivemos o privilégio de estar aqui cobrindo, né, a convite da igreja local. Uma bênção em poder levar esse conteúdo que é de interesse da igreja brasileira, né? Um debate, inclusive, que outros pastores, como o pastor Ricardo, que é presbiteriano, estava conosco, contribuindo com o tema. Explica pra gente, pastor, porque não é o primeiro ano que a conferência acontece, né? Qual é a importância de trabalhar num tema como esse para os nossos irmãos do ano que vem, né? Quando tiver a conferência 2024? Por que é importante para a igreja participar, né? Enfim, do ponto de vista de quem assiste a conferência, é marcante falar sobre isso, né? Sim. Nós começamos no ano passado abordando o tema a igreja pós-pandemia, né? Foi a primeira conferência. Como ser igreja no tempo de pós-pandemia, né? Os desafios. E depois dessa reflexão que foi feita no ano passado, a seguinte pergunta foi feita, né? De que forma nós poderíamos contribuir com a igreja, trazendo um tema que venha realmente trazer mais relevância ainda. E aí veio a ideia do discipulado, a face da missão, que às vezes é a face esquecida da missão. Por quê? A gente se apega ao texto e diz assim, ide por todo mundo. Ok, beleza, aí tá legal. É uma ordem.
Vão. E a gente faz seminários sobre ir, Evangelismo. a gente faz reflexões sobre ir, a gente sabe ir, né? A gente tem falado muito sobre o estilo de vida missional, então, e a gente está bem informado. Agora, existe uma outra ordem: ide e fazei discípulos. Eu disse que pode ser a face esquecida da missão por algumas razões. A primeira razão é porque algumas pessoas estão tão focadas no id que às vezes ela está tão frustrada porque aos olhos dessa pessoa ela foi, evangelizou, mas não deu resultado na sua perspectiva, trouxe uma frustração. Segunda razão é que o discipulado ele requer muito esforço, porque existe o discipulado coletivo e existe o discipulado individual, né? O coletivo você pode fazer com um pastor na igreja local, ele discipula seus líderes, ele orienta seus líderes, mas também o discipulado pessoal, você vai precisar colar em alguém, né? Você precisa dedicar tempo com essa pessoa. Da minha parte, você poderia até perguntar, pastor, né? Como que você tem contribuído nessa questão de discipulado, né? Porque essa é uma diferença aqui da nossa conferência. Todos os palestrantes que subiram aqui ou participaram do painel têm experiência naquilo que falaram, né? Então, no meu caso especificamente, eu tenho nesses últimos anos me dedicado muito à ideia da formação de pastores que venham assumir a igreja com essa perspectiva de uma filosofia de ministério na igreja local, né? Então, essa tem sido a minha contribuição. Eu tenho discipulado pessoas aqui, tenho investido tempo com elas, tenho ouvido os seus dilemas e, pasmem, né? Eu também tenho compartilhado os meus dilemas, né? Eu sou humano também. Então, a gente tem aqui o pastor Newton, que foi um dos que participou do painel, né, ontem. A sua formação pastoral foi aqui em Santa Amaro. Ele foi formado e tem uns 2 anos, uns 3 anos aproximadamente, a gente enviou ele, né, para a igreja do Jardim Zilda. Hoje a igreja lá criou uma filosofia de ministério e ele está servindo lá a comunidade como pastor. E assim como outras pessoas aqui, nós estamos discipulando também, estamos conversando e influenciando eles para, quem sabe, um dia serem pastores, né? Então, a nossa preocupação não é só com ir, né? A nossa preocupação ela deve ser também com o discipulado. E aí, como eu disse, vai requerer esforço. E muitas vezes as pessoas não querem, porque chegam a dizer, não, mas eu dizimo na igreja, eu oferto, eu não perco culto, eu participo ali das programações da igreja. Mas não é só isso que Deus quer de você. Deus quer de você constância no discipulado, né? Nessa questão de filosofia de ministério, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? A igreja local ela tem uma ação evangelística. E aí, vou pegar o exemplo de Santa Amaro, fica mais fácil aqui para elucidar. A gente tem uma ação chamada Igreja nas Casas. Uma vez por mês, a igreja que é organizada pelo Ministério de Integração, que envia grupos para evangelização. Bom, como o Ministério atua nisso? O Ministério Jovem, um exemplo, ele vai até a casa de um jovem e faz esse culto, essa celebração, prega o evangelho lá, só que isso é o ir. E o depois? E o discipulado? Aí que entra o discipulado. É a importância de manter o contato depois com essa pessoa para envolvê-la e engajá-la aqui na igreja local, né? Então, a filosofia de ministério nos ajuda nisso. A reflexão que nós estamos fazendo na conferência é nesse sentido. Não é somente ir, mas também reter essas pessoas. Porque você pode pregar o evangelho? Sim. Mas o importante é pregar, lançar semente. Ok. Mas por que não discipular elas para que elas façam parte da comunidade onde você congrega, né? Com certeza, você que está me ouvindo agora, pode estar se identificando com isso. Você tem uma pessoa que lá no seu trabalho te convida para almoçar, te convida para uma sexta-feira à noite ali, né? Normalmente eles fazem isso para ir lá comer alguma coisa, para encerrar a semana. Mas por que não a gente não convidar elas para fazer parte daquilo que faz parte da nossa vida e essência, que é a celebração?
né? Convidá-las para fazer parte da celebração. Eu penso que tudo isso está englobado, e é o que nós temos falado aqui na conferência. O ir é importante, mas o discipulado é a retenção das pessoas. A pessoa aceita Jesus na sua comunidade local, vocês precisam saber orientar quais são os passos que elas vão dar na igreja local para que elas se tornem discípulas de Cristo. Então essa tem sido a essência e a temática aqui na nossa conferência. Muito bom, pastor. Eu acho que até para a gente entrar aqui no assunto do livro, só para ilustrar isso, a gente está debatendo o modo missão, né, nas nossas escolas bíblicas e no programa Escola Bíblica Especial, que passa toda quarta-feira às 8 horas da noite. E lá, quando a gente vai iniciar a escola bíblica, agora a gente faz uma interação, né? A gente fez uma pesquisa e tal. E um dos dados que foi citado lá é de uma pesquisa de 2018 da Saddleback, que eles disseram que 60% das pessoas que se afastavam das igrejas, 60% dessas pessoas disseram que o motivo era porque elas não conseguiam se relatavam, né? Elas diziam, não consegui me relacionar com a igreja local. O que é um dado alarmante, né? Sim. Porque essencialmente nós queremos ganhar pessoas, mas parece que depois que ganha, isso não é só a nível nosso, né, do nosso meio promessista, mas a nível global, até porque é uma pesquisa americana, parece que nós temos realmente uma facilidade até em ganhar pessoas, o convite vem à frente, a pessoa recebe Jesus, mas depois é uma dificuldade de nós tivemos um exemplo aqui ontem mesmo na recepção. Na recepção. Nós estamos aqui em frente a um parque, né? Atrás, do lado aqui, nós temos condomínios. E ontem mesmo passou um casal e o que está acontecendo aí e tal? E aí, cara, que é um evento, está acontecendo e tal. Aí a diaconisa, né, que está na recepção, ela falou assim, você não quer passar o seu telefone para a gente fazer um contato com você posteriormente? Aí essa moça deu o telefone para a diaconisa, e essa diaconisa é membro aqui da igreja, né? E ela já sabe o que vai ser feito. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o contato, vai tentar integrá-la. Ela já informou o Ministério de Integração, que é responsável por fazer isso, mas ela não faz parte do ministério, mas ela pode integrar também, né? E aí, até essa mulher até falou, né? Falou assim, olha, mas você manda mensagem mesmo? Então assim, para mim, como pastor local, eu fico muito feliz por isso. Porque para a gente chegar a esse ponto, foram muitas lágrimas, muito trabalho. Não estamos ainda, não estou dizendo ainda que nós chegamos ao ideal, não, eu entendo que nós estamos longe ainda, né? Mas estamos menos longe daquilo que nós entendemos que é ideal. Consciência, né? Então a consciência está neles, eles já sabem o que fazer, isso é importante. Pastor, para a gente encerrar, até para liberar o senhor, né, que a conferência continua, falar aqui, nós estávamos falando de livros da editora, eu deixei esse daqui porque nós estamos com o autor do livro, né? O pastor falou que já escreveu 3 livros, esse é o 3º, mas esse é lançamento, né? Inclusive foi agora em abril, né, pastor? E foi março. O lançamento desse livro chamado Metamorfose, né, pastor? A Vida em Constante Transformação, pastor Fabiano. Você pode adquirir na editora. Pastor, quer falar um pouco sobre esse livro? Como o pessoal pode adquiri-lo? Sim. O livro, ele fala muito daquilo que a gente tem vivido, né? Vou dar um spoiler aqui para quem não leu ainda. Em 2014, era uma segunda-feira, mês de fevereiro, aquele dia de folga pastoral, eu tirei um tempinho para orar no meu quarto. E normalmente em fevereiro, a gente, às vezes, bem atrasado, né, a visão departamentalizada ali, eu fui orando a Deus, Senhor, eu tenho um plano para a tua igreja local, eu era pastora de uma igreja, e fui falando para Deus, né? Aí Deus falou assim, licencinha, eu não estou concordando aí com esses planos aí que você tem para a igreja. Imediatamente, assim que Deus fala comigo, eu peço perdão a Ele, por não estar planejando algo que está no coração dele. E prometi a Deus que eu seria muito mais cuidadoso com relação a isso. E foi desde 2014 para cá que eu comecei um processo de revitalização da minha própria vida, né? E o livro ele fala sobre isso, né? Sobre a revitalização da minha vida, da vida pastoral. O primeiro capítulo ele é um espelho, né? Principalmente para quem é líder, de tentar olhar para si mesmo, de tentar buscar a revitalização da própria vida, porque
muitas vezes eu planejei e fiz, estive em coisas que Deus não queria que eu fizesse. Então eu me ajustei minha vida nesse sentido, né? Lógico que a palavra revitalização ela é muito abrangente quando se fala da vida pastoral, né? Mas o primeiro capítulo ele fala sobre isso, né? O segundo capítulo eu falo um pouquinho sobre a importância do devocional, né? Da minha experiência com relação ao devocional. E por fim, o terceiro capítulo, a gente aborda aqui a importância da filosofia de ministério na igreja local, né? Então, a metamorfose, essa transformação, ela começa pelo pastor e pelo líder, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero que a promessa mude, eu quero que a igreja local mude. Acho que tem que mudar primeiro é você, né? Quem tem que começar por mim, né? Aí, a minha mãe me deu um valioso ensino. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, sou nordestino, mas fui criado aqui em São Paulo, estou desde os 2 anos, né? E nordestino gosta muito de mingau, né? Gosta muito de papa, né? E aí eu fiz o seguinte, certa vez minha mãe colocou lá uma papa na mesa, né? Lá vai o Fabiano lá, pega lá a colher e vai bem lá no meio. Aí quando eu pego no meio a papa e coloco na boca, o que acontece? Queima a língua, cara, porque estava quente demais. Aí minha mãe falou assim, Fabiano, se você quer chegar no meio, vai pelas beiradas. Para mim, esse ensino foi muito importante. Então, assim, antes de qualquer mudança, lá no centro, na igreja, a mudança começa em mim. Então, eu procuro dar a minha contribuição naquilo que Deus me deu como os meus dons. E o livro é uma dessas formas de contribuir para o seu crescimento espiritual, para a sua metamorfose. Você pode adquirir através da editora Promessa, né, que é parceira da gente. E faça seu pedido, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ele tem, se você pegar esse livro e levar bem a sério, você não vai conseguir emprestar para outra pessoa, porque você vai querer escrever, você vai querer fazer anotações. E antes de você ler, ora ao Senhor. E eu acredito que após a leitura desse livro, você vai ter um começo de uma vida em transformação, para que você seja aquilo que está no coração de Deus. Amém. Pastor, agradeço sua presença aqui, agradecemos de novo. E nós dizemos a você, meu irmão, minha irmã, que daqui a pouquinho nós vamos para o louvor, e daqui a pouquinho nós vamos voltar com a diaconisa Juliana Duque, que falou agora há pouco na palestra. Nós vamos conversar sobre o tema da inclusão. Mas como eu tenho feito isso com todo pastor, eu vou pedir ao senhor que faça o mesmo, né? Pra gente... Não precisa me chamar de senhor, não, Gustavo. Algum irmão que está em casa, que talvez tenha sido tocado por esse tema, pastor, queria que o senhor orasse por nós aqui rapidamente, sobre o tema do discipulado, para os líderes, alguém que precisa dessa metamorfose, que o senhor nos abençoe em oração. Ok. Senhor Deus, eterno Pai, a nossa gratidão ao Senhor por esse tempo tão precioso, tão importante, a nossa gratidão ao Senhor pela vida da TV Viva Promessa, que está fazendo um trabalho aqui muito importante para a igreja brasileira. Meu Deus, eu quero neste momento também, Senhor, orar por aqueles que estão online com a gente e aquelas pessoas que de alguma forma receberão esse conteúdo. Seja daqui a 2 dias, seja daqui a 1 ano, mas terão acesso a esse conteúdo. A minha oração, meu Deus, para que esse processo de transformação seja aceitável ao coração. A mudança, a metamorfose. Meu Deus, às vezes nós criamos nossos próprios paradigmas, nossos próprios preconceitos, que possamos abrir mão de tudo isso. Que o Senhor venha revitalizar a nossa vida, cada um de nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa que está frustrada consigo mesma, frustrada com a igreja, frustrada porque muitas vezes esteve servindo na igreja local, num lugar que o Senhor nunca pediu, mas que ela possa ser recolocada, mas aonde o Senhor quer, através dessa reflexão. Usa, meu Deus, essa pessoa para a Tua glória, essas pessoas que lerão o livro Metamorfose, que realmente tenham a sua vida impactada, transformada, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Essa é a minha oração e a minha gratidão ao Senhor. Amém, Deus.